A matriz preconizada pela organização prevê uma segunda linha de intervenções mais dirigida para, e por forma a suscitar um debate mais aceso, mais dirigida para as intervenções anteriores. Desta forma, eu pediria ao primeiro interveniente desta lista de convidados para o debate, esta segunda intervenção de debate, o engenheiro Pedro Castro Rego. Não sei se está. Não, peço desculpa, não tinha indicação. Ora bem, engenheiro Armando Góis, diretor-geral da Associação da Indústria Papeleira. Engenheiro João Pedro Gomes Gaspara, responsável pelo Gabinete de Gestão de Servidões e Património do Grupo RENA. E o engenheiro Pedro Silva, da EDP, Departamento de Gestão e Produção de Energia. Já temos que nos apartar todos. Já agora o nome, saquei o nome da coisa. Está bem. Então, quem é que é? Queres começar tu? A palavra ao engenheiro Armando Góis. Boa tarde, eu chamo Armando Góis, sou engenheiro civicultor, não sou geógrafo e efetivamente trabalhei durante 30 e tal anos no Grupo Portocel e naturalmente a questão do cadastro, digamos, obviamente que é um tema que passou, quer por mim, quer efetivamente pela indústria de celulose, na medida em que os meus associados gerem cerca de 200 mil hectares de património florestal em Portugal, mas obviamente têm uma influência maior na medida em que consomem cerca de 7 milhões de metros cúbicos de madeira de pinho e eucalipto. Para ter uma noção dos nossos problemas, efetivamente 59% da área de eucalipto em Portugal está em municípios sem cadastro e 78% do pinhal bravo em Portugal está efetivamente em municípios sem cadastro. É evidente que a existência ou não existência de cadastro é um fator francamente de uma influência económica enorme. O colega João Pinho falou num tema que eu pessoalmente é bastante grato, na medida em que, como nós sabemos, Portugal, um dos grandes dramas da atividade agroflorestal é indiscutivelmente a pequena dimensão da propriedade. E, portanto, Portugal, para ultrapassar um dos problemas que tem ao nível agroflorestal, é obviamente o emparcelamento da propriedade. Naturalmente, eu não estou a ver como é que se faz emparcelamento em Portugal sem cadastro. E, portanto, obviamente, na minha experiência profissional, verifico que em municípios com cadastro, e à hora do almoço estava a recordar 2 ou 3 exemplos, por exemplo, no concelho de Idanha Nova, na freguesia de Alcafoz e na freguesia de Monsanto, a Portocel, na década de 80, aglutinou 200 e tal prédios com certa facilidade, juntando 5 mil hectares, devido ao pequeno pormenor de existir cadastro, e em outros concelhos, como o Concelho da Pampilhosa, ao fim de 2 anos tivemos que vir embora na medida em a dificuldade e as dúvidas relativamente à existência do cadastro inviabilizam, obviamente, grande parte das atividades económicas. Portanto, respondendo à questão do cadastro, para mim é inevitável, e o valor falado dos 4 mil milhões de euros, eu não sei qual é que é, na medida em que, com base no cadastro, nós resolvemos o problema do emparcelamento e da propriedade em Portugal, obviamente que esses números são dificilmente de imaginar. Pensando que o que se diz é que cerca de 20% do território nacional
nacional, ninguém bem sabe a quem é que pertence, portanto, para termos uma noção da existência do cadastro ou não, do fator multiplicativo económico que essa realidade terá nos seus diversos vertentes. Portanto, para mim, não tenho dúvidas nenhumas. Em relação à integração, digamos, das diversas utilizações do cadastro, é evidente que também, e não tenho absolutamente nenhumas dúvidas, de que deverá ser um cadastro único, enfim, para servir os diferentes vetores, quer a questão da titularidade e dos registros, etc., quer a questão da gestão do património fundiário, quer, efetivamente, todos os diferentes pressupostos. A questão para mim, digamos, por outro lado, todos nós sabemos da existência de algumas propostas legislativas sobre esta matéria, o Sinergic, nós também verificámos, digamos, a tentativa por parte da Autoridade Florestal Nacional de constituir cadastro nas GIFs, que eram uma excelente arranque na medida em que, como se verificou, já representariam algumas centenas, se não milhões de hectares. O facto é que há aqui uma enorme incongruência. Eu, como estudante de agronomia, aqui há uns, nem digo há quantos anos, lembro-me efetivamente de ser obrigado a trabalhar com umas coisas chamadas teodolitos e pôr o raio dos teodolitos em estação, que aquilo demorava um tempo enorme. Tentar comparar com os mecanismos que existiam há 30 anos com os mecanismos atuais é uma coisa incrível. E, portanto, a pergunta que eu faço muitas vezes, como é que é possível em 30 anos, de 1930 a 1960, nós fizemos 50 e tal % do cadastro com o raio dos teodolitos e com os tripés e com aquela confusão toda, e efetivamente, quando neste momento há meios, digamos, impressionantes de GPS, coisas fantásticas, mesmo de locomoção de veículos de 4 rodas, com lá os pontos, etc., como é que efetivamente nós, digamos, há uma série de anos que andamos com a mesma conversa. E, portanto, digamos, o que eu julgo que era importante nós percebermos aqui é como é que se resolve um problema. O Sinergic fala em 2 números, um de 700 e tal milhões de euros e outro de 20 anos. E é evidente, se nós continuarmos, digamos, a falar nisso, naturalmente daqui a 10 anos estamos a ter a mesma conversa. De uma pequena análise, eu julgo que o cadastro, e até aqui concordo com o colega João Pinho, a georreferência dos prédios é um fator determinante. E julgo que nós temos que arranjar fórmulas para ver se conseguimos arranjar números compatíveis. Na minha opinião, enquanto nós não envolvermos os municípios, as juntas de freguesia, que permitirão de uma forma mais eficiente, mais rápida, mais expedita, avivar as extremas, por forma a quando a estrutura cadastral for lá, metade dos problemas estão resolvidos, nós, julgo eu, que não resolvemos o problema, porque há um conhecimento profundo, até para resolver questões de extremas, questões digamos, de limitações, etc., se nós não conseguimos aproveitar já as estruturas existentes das juntas de freguesia, no sentido de permitirem que grande parte, isto funciona. Diga. Eu vou... estou a falar, pronto, sim senhor. Portanto, o que eu quero dizer muito concretamente é que se nós não criamos condições para que... Acabou o tempo? Também é uma hipótese. Já me calmo. E, portanto, o que eu quero dizer muito concretamente, ou se nós não conseguimos arranjar fórmulas de viabilizar o Sinergic, nós daqui a alguns tempos estaremos na mesma situação. Eu, digamos, com alguma experiência, ainda há pouco tempo, questões de âmbito familiar, verifiquei que o reavivar das extremas perde-se bastante mais tempo do que posteriormente ir lá o técnico fazer a referenciação, digamos, das coordenadas dos pontos. E, portanto, nós temos que criar e envolver mais já algumas entidades, nomeadamente nos municípios, para que nos permita, de uma forma célere,
ultrapassar esta questão, porque não, se vamos continuar a insistir nos 800 milhões de euros, é evidente que não vamos conseguir fazer cadastro e é evidente que, mais uma vez, estamos no ponto de partida. A utilização do material existente numa plataforma forte e segura, onde os mesmos vão migrar, acho que é elementar e acabar com o pressuposto nacional de começar tudo do zero. Se há parte dos trabalhos feitos, naturalmente tem toda a racionalidade, fazer o aproveitamento dos mesmos e tentando, obviamente, homogeneizá-los. E ponto, não digo mais nada, senão é tranquilo. Muito obrigado. Muito obrigado, Engenheiro Armando Góes. Seguidamente pedia então a intervenção do Engenheiro João Pedro Gaspar. Muito boa tarde a todos. Eu não vinha propriamente preparado para fazer uma intervenção de fundo, mas como tive cá de manhã fui tirando algumas notas, apercebi-me que em vez de uma mesa redonda iria haver aqui um pouco de conversa e, portanto, preparei aqui algumas notas para vos dar a ideia da importância do cadastro para a REN. Quando estamos a falar da REN, a REN inicialmente era só a parte elétrica, hoje em dia, além de ter as linhas chamadas de muito alta tensão, tem também a parte do gás. Aquelas infraestruturas foram construídas ainda com o nome da empresa que anteriormente se denominava Transgás. Portanto, esses ativos hoje estão todos integrados no chamado Grupo REN. Portanto, o cadastro das infraestruturas da REN caracteriza-se por ser um cadastro parcial, no que respeita à identificação dos prédios, nomeadamente pelas servidões administrativas. Não se trata, portanto, da delimitação total dos prédios honorados, com exceção das subestações ou das estações de gás, em que aí há a aquisição total da propriedade, mas tem como principal função a delimitação das parcelas que são honoradas pelas infraestruturas. Estamos a falar nessas servidões, de faixas de terreno que podem ter a largura máxima de 45 metros, no caso das infraestruturas elétricas, nos casos das infraestruturas de gás, um pouco menos. Este cadastro é normalmente executado por empresas da especialidade, alguns dos responsáveis estão aí na plateia, que recorrem a todos os meios disponíveis para o fazer. Quando existe cadastro oficial, recorrem a esse cadastro oficial, mas como na maioria dos casos não existe, não há como fazê-lo, senão ir batendo porta a porta, através do recurso a informadores locais. E aqui deixava um alerta, de facto, sentimos cada vez mais difícil encontrar esses informadores locais. Portanto, quanto mais tarde se for tomada a decisão de ir para o terreno fazer o cadastro, mais dificuldade vai existir. Havia, de facto, algumas pessoas que tinham essa informação, muitos eram aqueles chamados louvados que tinham andado para as finanças a fazer as matrizes, portanto, tinham alguma informação, mas cada vez vai sendo mais difícil encontrar essas pessoas. Uma outra boa fonte de informadores eram os resineiros, que também sabiam, nomeadamente nas zonas florestais, sabiam de quem eram os terrenos, porque tinham que ir pagar depois as bicas aos proprietários que exploravam. O cadastro para nós, assim, em primeiro lugar, é uma peça que é legalmente exigida para a execução dos projetos. Em segundo lugar, é uma peça essencial para a fase de construção das infraestruturas, para os contactos com os proprietários e para a determinação das indenizações a pagar a esses mesmos proprietários. E, em terceiro lugar, é uma peça essencial para a fase de manutenção das infraestruturas. Nomeadamente, e aqui tem mais impacto, as chamadas zonas florestais, que são as que exigem uma maior atenção por parte da empresa pela periodicidade que poderá existir para as infraestruturas. Nos últimos anos, com a publicação da legislação relacionada com a defesa da floresta contra incêndios, veio-nos trazer novas prerrogativas, porque havia zonas, nomeadamente nos fundos dos vales, onde não era necessário haver intervenção, mas com a legislação da defesa da floresta contra incêndios, começou a haver as comissões municipais de defesa, começaram a fazer os planos de defesa da floresta e começaram-nos a obrigar também a limpar em zonas onde antes não intervínhamos e, portanto, tivemos que começar a alargar também o cadastro a essas zonas.
Assim, para nós é essencial a existência de um cadastro oficial pelas razões e benefícios que foram já anteriormente referidas neste workshop, dos quais eu destacava para nós os que têm maior importância. O acelerar o ritmo do investimento empresarial, também como foi referido pelo colega da EDP, muitas vezes entre a tomada de decisão de fazer o investimento e começar-se propriamente a construir demora algum tempo, e a diminuição sobre o conflito sobre a titularidade dos prédios e os benefícios que daí advêm para todos. Por último, queria deixar aqui alguns números relativos ao investimento em cadastro, até para justificar a necessidade da implementação de um cadastro oficial. Ontem estive a recolher alguns dados e nos últimos 5 anos nós gastámos cerca de 1 milhão de euros em execução de cadastro, com a construção de novas infraestruturas ou a rever cadastro de infraestruturas já existentes. É claro que se existisse um cadastro oficial, parte deste valor seria sempre gasto, continuava a ser gasto nas empresas da especialidade, não já a fazer um cadastro fundo, mas no trabalho chamado corte e costura na produção das plantas. Mas parte deste trabalho, deste dinheiro, podia ser pago, podia ser gasto a pagar a recolha da informação. E, portanto, era uma maneira do cadastro, do dinheiro que se gasta inicialmente, do investimento feito inicialmente, ir sendo amortizado. Agora, nós estamos a ver, estou a falar só da REN, agora vejam a quantidade nos últimos anos de infraestruturas que foram feitas no país, nomeadamente as rodoviárias, que se calhar gastaram muito mais do que nós gastámos. Portanto, já se perdeu alguma oportunidade de ir amortizando um trabalho que podia ter sido feito. Portanto, por último, achei interessante a ideia que o Sr. João Pinho aqui deixou, que de facto era importante reunir e centralizar toda a informação cadastral existente. Há muitas empresas, como a REN, que têm informação georreferenciada dos seus prédios, tal como os associados que foi referido pelo Engenheiro João Pinho. Portanto, se conseguisse um sítio onde se conseguisse centralizar toda essa informação, era uma boa base de partida e, se calhar, poderia diminuir os custos iniciais da execução do cadastro. Portanto, para já era o que eu tinha para vos dizer. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite que foi formulado à EDP, na minha pessoa. Eu também estou como o colega João Gaspar, não vinha devidamente preparado, pensava que isto era mais uma questão agora de debate, mas permiti-me tirar aqui umas notas, que é isso que nós quase todos os dias, já há longos anos, somos confrontados diariamente. Se me permitem o simbolismo, com cadastro geométrico estamos no céu, sem cadastro estamos no inferno. De tal forma que o que se passa é que muitos dos processos, ou dos muitos ou dos poucos processos litigiosos que a EDP tem, resultam não do valor da avaliação ou do valor das indemnizações que são atribuídas, mas sim de discordância quanto ao tema cadastro. Há a questão de diferenças de áreas, há a questão que já foi hoje amplamente falada, há a questão da localização, há a questão de extremas, de tal forma que eu diria que seria, com a minha com muita experiência, que será um bocado tipo um desígnio nacional, que nos próximos anos se faça um cadastro autêntico, porque o que temos visto é que, por exemplo, dou-vos um exemplo no Força Potência de Picote, em que estávamos a intervir numa área de cerca de 30 hectares, muitos dos proprietários não sabiam onde eram as suas propriedades. O que nos causa muitas dificuldades muito complicadas. Como sabemos, grande parte, há uma parte do país que está cadastrado, mas essa parte do país que está cadastrada é a parte que é patente, é uma parte onde predomina a grande propriedade, onde existem boas acessibilidades, onde o relevo é favorável e onde até o denominado direito de posse não é tão arraigado, se me permitem, que será no centro e norte do país. Não vou estar
a explanar muito essa situação, mas penso que todo o painel e a Assembleia têm presente essas situações. Por outro lado, nós também somos confrontados diariamente é que muitos dos valores dos prédios rústicos não motivam até que o proprietário permita a sua regularização. Eles não se sentem motivados, o que levantam depois outras questões, porque o valor da indemnização, porque é o valor de mercado, porque é o valor real e não o valor patrimonial. E, portanto, há outro aspecto que também vos queria transmitir, que era, por outro lado, as aquisições também vão para além das escrituras. Ou seja, muitas das vezes as próprias entidades expropriantes não veem a dimensão, quer nos eixos rodoviários ou ferroviários e nós próprios, que há muitas anexações, o que resulta é que há muitos prédios que, ao não ficarem devidamente titulados e devidamente regularizados, vão criar problemas muito graves no futuro. Por outro lado, também o sistema está voltado para, no caso das nossas obras, o sistema está um bocado voltado para o particular e, portanto, muitas das vezes o volume de aquisições é tal que as próprias conservatórias e notários e as finanças não têm capacidade de resposta e, por vezes, originam até habilidades quando a situação não é devidamente vista. Eu dou-vos um exemplo que, no caso, por exemplo, do Baixo Sabor, isto não é um exemplo, não é único. Recente tivemos uma proprietária em que tinha, na matriz predial, tinha um prédio com 5.000 metros quadrados. Na realidade, o prédio tinha 50.000 metros quadrados e ainda ficava com uma área sobrante de 8.000 metros quadrados. Reparem as consequências que isto tem. Ao nós fazermos uma aquisição total, que se a proprietária não for devidamente alertada, ficarão ali 8.000 metros quadrados de ninguém. Outro exemplo, por exemplo, foi aqui na zona da Sertanha, no concelho de Oleiros. Aqui a colega Elisa provavelmente recordar-se-á que quando o Parque Eólico do Cabeça da Rainha fomos confrontados, isto não é propriedade, era muito fácil, que seriam 2 ou 3 propriedades e tivemos uma equipa de topografia cerca de meio ano lá a fazer cadastros. E, portanto, era só... Seria mais, mas provavelmente agora no debate teremos a oportunidade. Estamos aqui com limitações. Muito obrigado, Engenheiro Pedro Silva, pela sua compreensão, mas estamos condicionados aqui ao tempo. Já estamos com cerca de 20 minutos para além da hora. E eu pedi então, por último, ao Engenheiro Vítor Correia, que é o coordenador do Colégio Norte de Agronomia, vogal do Conselho Diretivo da Região Norte. Boa tarde. Eu tenho que pedir desculpa pelo colega Pedro Castro Rego, que não pôde estar presente por razões de ordem profissional e que me pediu para vir representar. Bom, só aqui, antes de iniciar, também fazer aqui uma declaração de intenções. Eu sou da região Norte e, portanto, tenho uma perspectiva de uma região que não tem cadastro predial feito e que tem todos os problemas inerentes a ser uma zona de ultraminifúndio. Além disso, sou de uma zona de fronteira e desde há muitos anos que também trabalho na Galiza e a Galiza tem uma trajetória muito recente de cadastro predial geométrico, também feito há muito pouco tempo, inclusivamente e curiosamente muito inspirada na nossa própria experiência. E eles vieram cá aprender a fazer cadastro e hoje estão a executá-lo com grande celeridade. E também com grande pragmatismo. E isso aí parece-me ser uma ideia interessante e uma das questões que eu gostava daqui deixar, é pena não termos tido cá também essa experiência, era de sermos mais pragmáticos e vimos utilizar aquilo que as novas ferramentas
nos permitem e que estão à nossa disposição e que nos permitem ser céleres. Porque, por exemplo, aqui de manhã nós tivemos, essencialmente, num debate muito centrado na questão fiscal, mas agora à tarde já estamos na questão do uso. E nós, do setor agrário, obviamente que temos uma preocupação muito mais da questão e da perspectiva do uso e da utilização que damos ao cadastro. A minha carreira profissional sempre foi feita na área do planeamento e do ordenamento e, portanto, eu sou um utilizador tradicional de cadastro quando ele existe. Quando ele não existe, muitas vezes temos que fazer o uso dele. O setor agrícola, por exemplo, aqui bem próximo, o Val de Mondego, utilizou e fez cadastro porque não existia na região, teve que o fazer para fazer toda a intervenção aqui do Val de Mondego, todas as zonas de empastelamento que se fizeram pelo país todo, etc, etc, etc. Agora estamos a falar, estivemos aqui, o colega Pinho esteve a falar sobre a questão do cadastro florestal, da necessidade que existe, particularmente a minha região é sensível a esse tipo de situações. Portanto, há todo o conjunto de necessidades que são objetivas de cadastros temáticos. Mas, obviamente, que tem tudo a ganhar se eu tiver uma infraestrutura nacional de cadastro realizada e feita e com qualidade. Agora, o grande problema que se coloca ao setor agrário, e aquilo já há bocado o colega Luís também falou sobre a questão, por exemplo, que se coloca, que seria do país, por exemplo, na perda de subsídios da PAC, se não tivesse o parcelário. E se nós não tivéssemos avançado muito rapidamente para uma cobertura total do país de um parcelário, que estivéssemos à espera que estivesse todo o cadastro geométrico realizado. Da mesma maneira que determinadas zonas de intervenção em determinado período da nossa história, logo no início da adesão à União Europeia, relativamente à questão do arranque da vinha, não tivéssemos feito o cadastro oleícola ou, por outras razões, os cadastros vitícolas, etc. Ou seja, há cadastros temáticos que somos obrigados a avançar com eles muito rapidamente, e temos tradição na nossa própria formação de o fazer, porque não existe a infraestrutura realizada. E vai continuar a ser assim. Ou seja, até porque as políticas comunitárias, como sabem, estão em maré de mudança, e se nós não formos céleres, e continuamos a discutir, perdoem-me a expressão, por brutal que é, o sexo dos anjos, de como é que vamos fazer ou deixar de fazer, e não passamos a fazer, nós vamos continuar a precisar de realizar cadastros temáticos, por muito que algumas pessoas, hoje aqui de manhã, se tivessem manifestado contra. Portanto, há necessidade absoluta da existência de uma infraestrutura nacional de cadastro. Ela tem que corresponder a um conjunto de questões que não apenas à definição, como houve uma tentativa recente, de apenas a definição geométrica da parcela. A questão do prédio, que aqui há bocado alguém bem definiu, é uma questão fundamental. O conteúdo do prédio é uma informação que, obviamente, pode ser uma meta-informação ligada à parcela, mas é uma informação que não deve ser perdida e que ela deve ser permanentemente atualizada e que os atuais sistemas de informação nos devem assegurar. Isto é fundamental. Fundamentalmente a nós do setor agrário, porque necessitamos e trabalhamos todos os dias com ele. E convém não esquecer que nós, o setor agrário, somos quem estamos em 90% do território nacional, para sermos cómodos, meigos, e não, para dizer que estamos em 100%. Não é? Porque nós também intervimos no espaço urbano, na parte de jardinamento, etc. Este conjunto de informações nós não a podemos perder. Agora, não podemos ser idealistas ao ponto de queremos obter toda uma vez. Os processos, e nós somos engenheiros, pelo menos a maioria, temos que entender que estes processos são dinâmicos. E, portanto, nós não temos que ser 100% a favor de um processo purista e perfeito, mas podemos ir para um sistema mitigado e que vai evoluindo. E temos que ser rápidos.
Essencialmente, aquilo que temos que ser é muito rápido e deixar a discussão. E isso é que eu achava que devia ser uma conclusão deste nosso encontro. Até porque estamos muitos, graças a Deus, não é assim muitas vezes nas organizações da Ordem tão fácil encontrar tanta gente, e portanto temos também celebrar isso, dar essa mensagem a quem politicamente direito tem que saber. É muito importante. Temos que avançar rápido para o terreno e somos poucos. As nossas qualificações, as várias que intervêm e que podem intervir ao nível do cadastro, não são assim tantas. Teria muito mais para dizer, mas fico por aqui. Muito obrigado, engenheiro Vítor Correia. Nós iríamos abrir agora um espaço de debate aberto ao auditório. Estamos e continuamos condicionados com o tempo, portanto, vamos dispor de cerca de 15 minutos. Se quiserem fazer o favor de se inscrever. Eu agradecia que as pessoas que quiserem fazer perguntas identifiquem-se primeiro, que é para representar o texto da comissão. João Cordeiro Fernandes. Eu só queria solicitava ao engenheiro Góes um esclarecimento, porque devo ter interpretado mal o que referiu. A propósito, quando se referiu à questão da georreferenciação, que era determinante, depois julgo eu que associou a isso a intervenção dos municípios, juntas de freguesia, para, segundo a expressão que utilizou, avivar as extremas. E isto como uma solução para minimizar os tais custos que o Sinergic preconiza ou tem previstos. A minha pergunta é assim: a intervenção dos municípios, juntas de freguesia, na avaliação, no avivar dessas extremas, vai ser feita gratuitamente? Segunda questão, e agora para todos os intervenientes que estão aqui. Quando hoje, até agora, se tem falado em cadastro, o que é que está em causa? A associação do prédio ao proprietário ou a associação do prédio ao usufrutuário? Outra questão, esta também ainda para o engenheiro Góes. Referiu que há 30 anos que se fazia trabalho com teodolito. O que é que na sua concepção está presente? Que hoje que se faz cadastro à mesma com teodolito? Apesar de ter invocado as novas tecnologias? Muito obrigado. Relativamente à última pergunta, o que eu tentei dizer, como é evidente, é que nós atualmente temos meios tecnológicos muito mais avançados e muito mais poderosos e, portanto, estava a dizer que há uma certa, digamos, é evidente que o teodolito teve a sua época, era francamente interessante há 30 anos, nem me passa pela cabeça neste momento utilizar essas tecnologias quando efetivamente há outras muito mais eficazes, muito mais modernas e, portanto, estava a gracejar um pouco que, felizmente, nesse aspecto temos tecnologias incomensuravelmente superiores e recordo-me constante da agronomia, enfim, se calhar tinha pouco jeito para aquilo e, na realidade, pôr o raio do teodolito em estação, que aquilo tinha lá os níveis, etc., demorava sempre uma série de tempo. E é evidente, atualmente, chegar a um ponto georreferencial com o GPS e clicar, obviamente que é a coisa. A questão que eu quis, e numa perspectiva positiva, é que, por um lado, eu não ponho em causa o Sinergic, nem tenho competência para tal, mas, digamos, concordo completamente com o que o colega Vítor Correia disse, que é, nós temos que fazer o cadastro. É evidente que há aqui um imperativo nacional, nós temos que fazer o cadastro, senão o país vai morrendo aos poucos. Nós não temos bem a noção de que determinados municípios que não têm cadastro, digamos, as limitações do empreendedorismo, digamos, nesses locais é assustador. Eu estou a dizer isto porque, ao ter trabalhado uma série de anos nestas brincadeiras ao nível da Portocel, que efetivamente em 15 anos arrendou e comprou 100 mil hectares, nós próprios apercebíamos que havia municípios que nem valia a pena, digamos, qualquer tipo de iniciativas económicas
tantos eram os obstáculos. Citei na altura o Conselho da Pampilhosa, que eventualmente até com potencial florestal maior do que o Conselho de Idanha Nova, mas nós não podemos condições. E, portanto, nós temos que fazer cadastro. O que eu tentei dizer é o seguinte, e é um civicultor a falar, não é um geógrafo a falar, e, portanto, das minhas limitações. Da nossa experiência, nós perdemos imenso tempo, digamos, em recuperar os pontos das extremas. Perdemos imenso tempo porque houve fogos, porque houve idosos que desapareceram, porque é um conjunto de fatores. O que eu quis dizer é que, se na realidade nós conseguirmos separar essa atividade, esse ato, que é muito concretamente repor as extremas, digamos, de uma forma em que posteriormente a entidade que vai fazer o cadastro, digamos, chegar lá e ter aquilo tudo facilitado, as extremas que existiam, tirar-lhes o mato à roda, os marcos que não existiam, estarem postos devidamente, portanto, haver um trabalho prévio para que, quando a entidade que fosse fazer o cadastro, digamos, chegasse lá e rapidamente a questão tivesse feita. Na minha opinião, uma das entidades fundamentais até para resolver problemas de divergências extremas, etc., na minha opinião, são os velhos da terra, são a junta de freguesia. E eu o que estava a tentar, porque na minha cabeça o grande óbice é quando se vai falar em milhões e milhões de euros ao governo, a reação já sabemos, se ele não tem, pronto. Ou nós tentamos ajudar por forma a, digamos, a puxarmos pela imaginação e tentarmos que outras entidades façam as coisas mais rápidas, porque é evidente que a freguesia localmente, o custo da pessoa que vai lá pôr o marco e chamar os proprietários, etc., é naturalmente diferente. E, portanto, a ideia era tentar criar sinergias, criar condições para nós, quando se fizer o ato mesmo da georreferenciação do ponto, ser muito mais fácil, porque aquilo já está tudo feito, ou pelo menos já está meio caminho andado. Julgo eu, se nós não aproveitarmos esses factos, digamos, vamos, como a EDP referenciou aqui, vai estar um tempo enorme, digamos, e é mais barato perder-se tempo com locais, digamos, que vão dormir a casa, etc., do que ter uma equipe de Lisboa, digamos, a tentar bater às portas das pessoas para fazer esse trabalho. É o que eu quis dizer. Mais alguma questão? Tem uma questão? Faz favor. Obrigada. Bom, boa tarde. Eu hoje não queria falar muito, porque nós estamos aqui mais para ouvir os utilizadores, promotores de cadastro, propriamente para fazer intervenções, mas eu fiquei com umas dúvidas também em relação ao engenheiro Armando Góis. Eu também não percebia aquela dos teodolitos, espero que não pense que nós queremos fazer cadastro com teodolitos, neste momento não temos. Embora nas áreas florestais possa ser necessário, porque muitas vezes o GPS não funciona nas áreas florestais. A maior parte das vezes não funciona, portanto, em zonas densas florestais não funciona. Portanto, essa também é uma hipótese, mas claro que só em última instância. Estão-me a ouvir ou não? A questão que eu queria pôr é o seguinte, hoje em dia toda a gente aqui durante a manhã, portanto, quando nós pomos esta questão, cadastro ou uma infraestrutura nacional de cadastro, a maior parte das pessoas, tirando o colega Carlos Melo, apontaram para a infraestrutura nacional de cadastro, um cadastro único. Ora, o nosso problema, eu agora digo aqui, não sou civicultora, sou engenheira geógrafa, o nosso problema é que nós temos a responsabilidade de produzir uma especificação que tem que ser uma especificação única. E, portanto, temos vários clientes, temos montes de gente a dar sentenças. Hoje de manhã fartei-me de ouvir falar em rigor, exatidão, interoperacionalidade, e estas coisas para nós têm uma leitura técnica. Portanto, a minha dificuldade, a minha dúvida é o seguinte, toda esta informação que está para aí espalhada, nestas várias instituições que têm sido promotores de cadastro, é informação que neste momento, a maior parte dela, não tem valor cadastral, porque o promotor não tinha a competência, a responsabilidade de fazer a conservação, não tinha valor cadastral, com especificações várias.
Portanto, para nós, a engenharia de eficiência é um cabo de trabalhos, tecnicamente, pôr isso como uma especificação única e dar-lhe valor cadastral. Isso vai custar um dinheirão e vai demorar um monte de tempo. Portanto, os colegas... e outra coisa que eu queria perguntar era, o engenheiro Armando Góes falou em agilizar o Sinergic. Eu gostava de perceber o que é que quer dizer com agilizar o Sinergic. Agilizar e, com certeza, pôr mais barato. Deve ser essas duas ideias. Sr. Vamos lá ver. Eu quero dizer duas coisas. A implementação do cadastro em Portugal é imprescindível. E, portanto, não pomos em causa, eu não ponho em causa isso. Eu lembro-me, sei lá, de fazer cadastro na década de 70 na Serra de Bornes, na altura como engenheiro de segunda do Fundo de Fomento Florestal, com uma fotografia aérea, e lá ia-se fazendo, e cadastro que fiz na Serra de Monchique, com a carta 25.000, que aquilo eram umas asneiradas pegadas. Pronto. Portanto, eu sofri durante 35 ou 36 anos, e estava a contar uma história que me aconteceu na década de 80, numa compra na freguesia da Fetela do Conselho do Fundão, à senhora Condensa de Penha Garcia, que íamos comprar 320 hectares. E eu, na véspera, tive a burrice, talvez, de somar as 18 ou 19 ou 20 artigos, as áreas, e dava-me 40 tal hectares. E eu, digamos, a ver o que é que lá instigava lá os serviços regionais da Portugal, a ver se eles tinham bem acerado aquilo, se não tinham acerado, se como é que era, como é que não era, e na altura era jovem, e no dia seguinte, como procurador da Portugal, fui assinar a escritura, e já passaram não sei quantos anos, e obviamente estavam lá os 300 e tal hectares. Pronto. E, portanto, atualmente não assinava, como é óbvio. Pronto. E, portanto, eu sei perfeitamente, eu assinei centenas de escrituras, digamos, como representante da Portugal, e sei perfeitamente a segurança que dá o cadastro. E ilustrei aquilo, digamos, da freguesia de Alcafozes e da freguesia de Monsanto, que dava gosto comprar propriedades, como a pessoa sabia perfeitamente, comprava o 3 da secção TT, não sei o quê, e aquilo, pronto, e fez o emparcelamento. Portanto, eu não ponho em causa de forma alguma, e também dei qualquer migalha que seja, digamos, nós não somos esquisitos na medida em que a inexistência de cadastro é um drama. E, portanto, digamos, e esse problema, para nós, florestais, é efetivamente um drama, porque uma pessoa não sabe, quando está a comprar a madeira de um prédio, se o prédio tem aquela área, se não tem, digamos, são dramas permanentes, e como eu digo, a indústria de celulose, ao consumir 7 milhões de metros cúbicos, para terem noção, representa 70% do eucalipto e do pinhal produzido em Portugal. Portanto, nós, naturalmente, em números redondos, 900 mil hectares de pinhal e 700 e tal mil de eucalipto, portanto, estamos a falar em números redondos de 2 milhões de hectares, em que 78% do pinhal em Portugal está em municípios sem cadastro, 59% está do eucalipto em Portugal está em zonas sem cadastro, portanto, imagine, digamos, os dissabores que de vez em quando vamos tendo. Pronto. A questão é que tem que se fazer cadastros. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte: se conseguirem convencer o nosso governo a dar o dinheiro para fazer o Sinergia, eu primeiro dar os parabéns e vamos embora. Como eu desconfio que não arranja o dinheiro, aquilo que eu estou a tentar dizer, vamos lá puxar pela cabeça, a ver se há umas formas de evitarmos umas despesazinhas, para ver se conseguimos compatibilizar isso. Pronto. E, portanto, onde eu ponho o problema é o seguinte: não ponha em causa um sistema central único, não ponha em causa, digamos, as entidades competentes. E é evidente que nós estamos numa altura importantíssima como a OTA e, portanto, não há possibilidades. É evidente que a Ordem dos Engenheiros tem um papel, neste momento, muito importante, pode ser uma entidade centralizadora em relação a este tema. Digamos, a Associação dos Municípios, na minha entender, e o que eu estava a pensar é, se nós conseguimos que uma fatiazinha seja a Junta de Freguesia local e a Câmara Municipal, e se nós baixarmos uns custozinhos, é encantado, porque o problema é nós, como temos neste momento este dossiê, ele não vai passar. E, portanto, se nós conseguimos tirar lá algumas rubricazinhas, que é a questão de... Eu estou-lhe a dizer isto porque ainda, peço desculpa de falar em questões pessoais, mas da minha família, no outro dia, o ano passado, Angeja, 16 propriedades, 18 hectares.
Eu andei lá 5 dias com o meu primo, a perder tempo com o Sr. Manel, com 80 e tal anos de charola, a avivar aquilo tudo. Foram 5 dias. E depois foi o técnico da associação local e em 2 dias picou os pontos todos. Portanto, eu tenho a noção de que a tal avivar das extremas tem um custo muito grande. Tem um custo, perde-se tempo, digamos. E eu percebi que depois o técnico com o GPS, aquilo que nós andámos 5 dias, 3 pessoas a tentar acertar aquilo tudo, ele com o GPS em 2 dias fez aquela brincadeira. E aquilo, esta experiência, digamos, e outras, é tentarmos engenhar-te para ver como é que nós resolvemos este problema. E é só nesse sentido, digamos, se eu tivesse dinheiro para fazer tudo e vá ao Sinérgico, ótimo, mas não conseguimos, é tão simples como isso. Obrigado. Está ligado? Boa tarde de novo, Carmel. Vinha só especificar que há pouco de manhã eu não pedi os cadastros temáticos relativamente à Infraestrutura Nacional de Cadastro. Muito longe disso. Aquilo que eu defendo é que a Infraestrutura Nacional de Cadastro seja alimentada, na medida do possível, da informação já existente. Naturalmente, eu também, em termos profissionais, tive experiência com cadastro temático, nomeadamente no Instituto de Vinho, e quando tentei usar o cadastro geométrico da propriedade rústica nos concelhos onde andei a trabalhar, infelizmente esse cadastro foi um problema para mim, porque na realidade aquilo que já lá estava representado e que não tinha nenhuma conservação já estava completamente ultrapassado. Portanto, não se leia nunca nas minhas palavras que eu defendo a multiplicidade de cadastros, eu defendo uma infraestrutura nacional de cadastro alimentada com todos os elementos que possam existir com a devida validação e que precisamos é de coisa, porque do contrário não temos nada e ficamos sempre a discutir indefinidamente o sexo dos anjos, como já alguém aqui foi dito. Portanto, precisando, eu defendo, e enquanto técnico da Administração Tributária defenderei sempre essa posição, uma infraestrutura nacional de cadastro, e por isso é que estamos a intervir no Sinergic, infelizmente se calhar não tanto com a força com que deveria ser, mas sempre presente, e daí a minha presença aqui também. Obrigado. Muito obrigado pelo seu esclarecimento. Terminávamos aqui com o engenheiro António Sousa Macedo, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu vou ser também muito rápido. Mas só para comentar e partilhar que eu acho que se há projeto estruturante e importante para este país e que devia merecer uma prioridade primeiro em tudo na estratégia de desenvolvimento do país é esta questão do cadastro. Muito mais de qualquer TGV, de qualquer estrada, porque não acho que, quando falo do cadastro, não é o cadastro pelo cadastro e para termos as medalhas de ter um cadastro e sermos um país desenvolvido. É porque o cadastro é essencial para qualquer política de desenvolvimento deste país. E no país, na encruzilhada que está, isto é perfeitamente prioritário. E num país pobre, como nós somos, é evidente que não passa pela cabeça não utilizar os múltiplos cadastros que hoje já vimos que existem e falarmos das realidades hoje também que existem regionais. A malha do território nacional é profundamente diferente daquela que era há 30 anos e, portanto, não tirar partido disto, eu acho que seria catastrófico. Acho também, por isso quero felicitar os colegas que tiveram esta iniciativa, de que a sede da Ordem dos Engenheiros, a Ordem dos Engenheiros, é uma boa sede para ancorar isto. Porque ainda que haja aqui uma dimensão política desta questão, como é óbvio, há uma questão técnica e há aqui a possibilidade de chegarmos a um denominador comum. Há necessariamente um esforço conjunto entre a competência dos engenheiros geógrafos, central neste processo, mas também pelos contributos dos agrónomos, dos florestais, do ambiente e desta horizontalidade do território. A sede, a Ordem dos Engenheiros, preocupada com a questão da qualidade, e este é algo que não se pode abdicar, é perfeitamente também a sede onde se pode, com algum pragmatismo, fazer e consensualizar esta questão técnica. E, portanto, eu deixaria também este desafio, não estou a concluir nada, mas acho que se pretende chegar ao final desta jornada e poder fazer chegar uma mensagem a alguém. E eu acho que a disponibilidade da Ordem, eu também devo dizer que sou coordenador do Colégio de Engenharia Florestal da Região Sul, e, portanto, acho que esta é uma preocupação que nós temos,
E, portanto, se entrar na ordem esta questão técnica e pôr a ordem a dar um contributo para isto, acho de uma grande relevância e pode ser um contributo decisivo para este tema, que muito falamos e muito pouco avançamos. Obrigado. Se estivessem de acordo, obviamente que estaríamos aqui muito mais tempo e teríamos a oportunidade de ouvir muito mais pessoas, mas, infelizmente, eu vou entregar a mesa sem perda de tempo, porque já começámos atrasados. No entanto, gostaria só de retomar o que disse no início, de agradecer a iniciativa que em bom tempo foi trazida aqui à Ordem dos Engenheiros. Foi um prazer para mim moderar este segundo painel. Agradecer especialmente a todos os intervenientes, com destaque, obviamente, para os colegas da mesa, e dizer-vos que julgo que este painel, que apesar, enfim, da discussão e do período de debate não ter sido muito alargado, ajudou a produzir conclusões e um conjunto de informações que poderão ser úteis e que poderão tornar ou facilitar a tomada de decisões futuras. Terminaria simplesmente dando aqui uma nota que eu, por lapso, nas minhas brevíssimas palavras introdutórias, não cumprimentei o Sr. Engenheiro Otávio Alexandrino, que é o Presidente do Conselho daqui da Ordem da Região Centro, e também felicitá-lo e agradecer a forma como serviu de anfitrião a esta iniciativa. Dizer também e realçar também à engenheira Ana Fonseca, que realmente foi a promotora desta iniciativa, corrigindo também que o Colégio Nacional Regional é de Engenharia Geográfica. Não? Portanto, muito obrigado a todos e até breve.